Senhor, é com alegria que nós iniciamos um culto com celebração da ceia do Senhor. Cálice, o pão, tudo decoradinho com orquídea pela apóstola Márcia, que vai trazer uma palavra daqui a pouquinho. E desde o início eu quero registrar a nossa gratidão pela equipe do Ricardo, da Elisângela, que com um grupo fizeram uma feijoada deliciosa em prol da África. E muitas pessoas que compraram, uma delícia estava. Então a nossa gratidão. Deus haverá de recompensar e guardar reservar um galardão lá no céu. Quero também registrar a nossa gratidão e admiração pela nossa equipe de dança, pela pastora Josi, que apresentaram 3 danças na imersão esses dias atrás. O apóstolo Géser, nossa cobertura espiritual, ficou muito feliz, elogiou muito e nós recebemos elogios do mundo inteiro. Aliás, ele tinha pedido 2 danças e nós fizemos 3 para escolher 2. E eu falei para Marcelo, ele vai pegar as 3, que eram 3 dias, e realmente não tinha como escolher uma das 3 danças que foram muito lindas. Que Deus abençoe essas equipes maravilhosas. E você que nos assiste, nosso pedido que você continue fiel ao Senhor. Lembrando que normalmente dia de ceia nós temos a responsabilidade nossa de devolver aquela parte que não é nossa. 9 partes são tuas, uma parte é do Senhor, é o dízimo. E caso você não possa vir na igreja, nosso tesoureiro poderá buscar na tua casa. Você tem o número da conta bancária, você pode depositar, que os nossos compromissos financeiros continuam, apesar da gente não ter culto presencial. Quero logo de início te abençoar e pedir que, se você não separou ainda o pão e o cálice, você faça, que daqui a pouquinho a apóstola Márcia vai estar aqui ministrando a ceia e queremos junto com ela celebrar esse renovo de aliança que a gente tem o privilégio de fazer, não pelo mérito nosso, mas pela graça do Senhor, pela morte e ressurreição. E quero também de início contar uma história verdadeira, minha, é até hilariante, é até vergonhosa. No tempo da minha juventude, eu morava lá em Mirassol e naquela época tinha cinema. Então a gente ia no cinema, saí do cinema, tinha o pipoqueiro lá esperando aquela fila, uma pipoca deliciosa, e depois os nossos grupinhos íamos conversar. E nós íamos discutir sobre carros, sobre potência, sobre motores, sobre marcas, e todos nós parecíamos engenheiros mecânicos, porque nós conhecíamos tudo de carro. Um defendia a Volkswagen porque ele é refrigerado a ar, mas o outro falava assim, não, mas a Volkswagen é bom para a Alemanha, que é frio, porque aqui no Brasil é calor, funde muito rápido. E o outro falava da Toyota, que, olha, a Toyota é muito melhor porque não dá consumo, não dá problema, e tem um motor muito forte. O outro defendia a Ford, não, olha, o torque da Ford é muito melhor. E naquela época tinha o Mustang, né? Era o gosto, o sabor, o sonho de todo jovem. E outro vinha falar do Mustang, da potência dele, que olha que em 10 segundos ele não sei quantos metros ele ia. E olha, nós todos defendíamos. Um falava da eletrônica, outro do câmbio, outro falava do diferencial, do tamanho das rodas. E nós éramos especialistas em carros. E quando terminava a conversa, a gente voltava para casa e no outro dia a gente estava com mais informações, cada um defendendo o seu ponto de vista. E parecia, quem ouvisse a conversa, que nós éramos especialistas, porque a conversa era de alto nível. Nós sabíamos até quanto de óleo vai na caixa de câmbio, quanto que tem que tocar o óleo do diferencial, a refrigeração, como que é feita, e nós sabíamos do turbo-hélice e do diesel, e nós éramos muito bem informados sobre veículos, cada um defendendo a sua marca, a sua potência, o torque, o câmbio, as marchas e a economia. E de repente, nas altas horas da noite, depois de brigas e discussões homéricas, cada um montava na sua bicicleta ou ia a pé para sua casa.
Eu, por exemplo, ia a pé, porque a bicicleta que eu tinha era da minha irmã, era feminina, eu tinha vergonha, entende? Eu ia a pé, mas eu discutia muito sobre os melhores carros do mundo. Amado, parece-nos que transferindo a nossa igreja, a nossa realidade, os nossos problemas, eu acho que nós somos muito semelhantes. E se eu estou certo, seria bom talvez a gente corrigir alguns problemas. Por exemplo, nós sabemos das promessas do Senhor, nós conhecemos a palavra. Aqui nesse púlpito tem um desfile de sabedoria que toda semana tem gente nobre, inteligente, sábia. Ontem nós tivemos aqui a pastora Célia falando sobre o amor, e falou com sabedoria, com jeito, com razão. E todos nós, e você também, conhece a palavra de Deus. Mas observem que às vezes eu tenho a impressão que, igual na minha juventude, nós conhecemos muito e estamos indo de bicicleta para casa ou a pé. Por exemplo, nessa época de pandemia, a gente observa muito medo, muita insegurança, muitas incertezas, ansiedades. Tem pessoas obcecadas pelo medo. Olha, a Bíblia nos diz que onde tem Deus não tem medo. Eu acho até que é inversamente proporcional à dependência que você tem de Deus. Quanto mais medo você tem, significa que menos você tem de Deus. Se você tem total dependência de Deus, você não pode ter medo nenhum. É exatamente isto. E eu quero te desafiar a ficar mais debaixo do esconderijo do Altíssimo, a andar nas promessas do Senhor. Olha que privilégio que nós temos. Lembra que a Bíblia está escrito 366 vezes: não temas. E a gente não crê nisso. A gente fica temeroso, preocupado, Covid-19, e fica lendo todo dia quantos morreram em Cuiabá, quantos morreram lá em São Paulo, quantos morreram na Alemanha, e a gente fica comparando. Não é edificante, não é bom, e contradiz o que o apóstolo Paulo nos falou em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, verdadeiro, justo, tem louvor, tem verdade, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o nosso pensamento parece que é só em doença, enfermidade e problema, vendo quantos leitos na UTI estão ocupados e quantos estão livres. Meu Deus, isso não é estar dependente de Deus, isso é ansiedade. Em Mateus 6, está bem claro lá, Jesus falou para a gente não ter ansiedade por coisa alguma. Você lembra daquele cidadão chamado Lázaro, que morreu? E quando ele morreu, fazia 4 dias, quando Jesus falou, tirem a pedra, a irmã de Lázaro, Marta, falou, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Olha, eu posso imaginar que Lázaro tinha o Covid-19, o 20, o 25, o 30, tinha todos os Covid ali. Ele tinha fungo, tinha bactéria, tinha um monte de coisa, bactéria gram-positiva, gram-negativa, estafilococcus, streptococcus, espirilos, cocos e sei lá mais o que. E estava inchado, cheio de gases, não tinha jeito. E de repente, esse Jesus que é o mesmo hoje e sempre, ele fala, vem para fora, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu para fora. É esse o Deus que pode te proteger. Então por que você está com medo? Por que você está ansioso? E a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vai lá no Salmo 103. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E nessas todas, lá no Velho Testamento, acho que não existia Covid. E não existiam outras doenças, nem AIDS que existe hoje. Mas todas, com certeza, está incluído também o Covid e outras coisas mais que possam aparecer. Então o propósito inteligente de um homem sábio que crê em Deus é descansar no Senhor. Salmo 91, como insiste, né? Se você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então o propósito hoje nesse culto aqui, de celebração da ceia,
de renovo, de aliança, é que você descanse, que você deixe o refrigério do Senhor, o bálsamo de Gileade, toma conta. Lembra que ele falou no final de Mateus, está escrito lá: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amado, isso é um privilégio, isso é um privilégio. Lembra que ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E às vezes a gente não entrega, a gente acha que precisa dar uma ajudazinha em Deus, vai que ele esqueceu de nós, vai que ele não tem tanto poder assim. Mas ele tem, ele te conhece. Não morre um pardal, não cai a folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. E Jesus falou que até os fios de cabelo teus, que você não sabe quantos tem, Deus sabe. Então, por que preocupar? Agindo Deus, quem impedirá? Lembra que ele é o Deus do impossível? Lembra que tudo é possível ao que crer? Agora, presta bem atenção. Nós temos pregado a vida eterna, porque Jesus nos ensinou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E olha, está cheio de versículos que nos convidam para preparar lugar na vida eterna. João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, eu vou vos preparar lugar. Querido, você está com medo de morrer? Que crentinho mais sem vergonha você. Imagina que a nossa casa celestial era muito melhor do que essa. Imagina que a vida eterna com Jesus é maravilhosa. Nós não moramos aqui. Isso daqui é passageiro. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amado, então não há o que temer, não há o que ficar preocupado, carregando esse peso. Lembra que Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É uma promessa do Senhor para aqueles que vêm até Ele. Mas se você continua ajudando ao Senhor e você continua com medo, você está declarando no reino espiritual que o teu Deus é fraco, que Ele é incompetente, que Ele não liga para você, e a Bíblia não é verdadeira. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre, Ele é fiel, Ele é zeloso pela sua palavra. Eu quero que você reformule os teus princípios, que você repense nos teus sonhos, projetos, metas, e não andeis preocupados com coisa alguma. Ao contrário, o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. E ele fala outra vez: alegrai-vos no Senhor. Deus é nossa alegria. Você já percebeu que você levanta de manhã, você abre os olhos e você está vivo? Isso é tão cotidiano, se repete a cada dia, que você nem valoriza. Mas eu aprendi. Eu abro os olhos e falo: Senhor, que delícia, mais um dia. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou com o meu corpo saudável, e eu dou graças a Deus. E hoje, 6 horas da manhã, estava eu e Ricardo aqui, orando, tomando um cafezinho, agradecendo a Deus pela feijoada que ainda ia sair. E assim tem sido. Em tudo dai graças. Valorize o Deus que você tem. Valorize as promessas que Ele tem. E eu quero te contar uma historinha rápida que talvez você conheça, mas faz parte desse momento, desse projeto, desse propósito que nós estamos nesse culto hoje. A historinha nos diz que tinha um cidadão que o sonho dele era fazer um grande cruzeiro num enorme navio, num transatlântico, e ele ajuntou muito dinheiro. Demorou, trabalhou, e ele ajuntou uma quantia, e ele comprou a passagem e marcou o dia para ele ir no grande cruzeiro realizar o sonho dele. E ele entrou naquele suntuoso navio que tinha de tudo. Olha, tinha um restaurante maravilhoso, tinha piscina, tinha salão de festas, muita gente bonita. E ele, preocupado com o pouco dinheiro que ele tinha,
Ele arrumou uma sacola, ele pôs bolacha, ele pôs torradas, ele pôs latas de sardinha, de salsicha, com os enlatados, banana com pão, etc. E ele falou assim, bom, eu não tenho dinheiro para comprar comida, então na minha cabine, a hora que estiver na hora da refeição, eu como lá esse lanchinho. O interessante é que eu vou viajar no transatlântico, o grande cruzeiro do meu sonho. E assim aconteceu. E naquele suntuoso navio, a hora que chegava naquele restaurante bonito, aquele salão enorme, as pessoas sentadas, os garçons começavam a trazer, né, leitoa, peru, mandioca frita, que é uma delícia, torresminho, pururuca, que delícia. E de repente ele enchia aquela mesa, ele já corria para a sua cabine, se trancava lá e comia bolachinha, ele comia o pão, ele comia a banana, e etc. E depois que acabava a refeição, ele subia lá, né, no convés, e participava. Mas ao passar dos dias, ele planejou errado essa quantidade de alimento e foi terminando, ao ponto de ele começar a passar fome. E ele ficou muito mal. E ele procurou o capitão do navio e falou, senhor, deixa eu contar uma história para o senhor. Eu não tenho dinheiro para comprar comida, então eu trouxe pão, eu trouxe algumas coisas, e eu como lá na minha cabine. Mas já faz 3 dias que meu alimento acabou e eu não aguento mais de fome. Eu queria trocar serviços com o senhor. Eu lavo o convés do navio, eu arrumo a cozinha, o senhor me dá algum serviço em troca da comida. Aquele capitão ficou surpreso, olhou bem para ele e perguntou para ele assim, você comprou a passagem? Ele disse, sim, comprei. Você pagou? Sim, paguei. Ele falou, meu filho, na passagem está incluso toda a alimentação que você deixou de comer. Ele falou, por isso que todo dia eu chamo alguém para sentar comigo, uma regalia, uma honra que eu dou para os convidados. Todo dia tem um. E na nossa lista faltava uma pessoa para sentar comigo do meu lado. E essa pessoa então era você. Você perdeu tempo, espaço e comida. Amados, eu não sei se essa história é verdadeira ou apenas uma ilustração, mas ela retrata bem a posição em Cristo daqueles que temem a Deus, entregaram a sua vida ao Senhor e continua, como na minha história, indo a pé para casa, conhecendo a Bíblia, conhecendo as promessas do Senhor. Lembra que na cruz do Calvário, tudo que Deus precisava fazer, Ele fez. E Ele não precisa ser crucificado pela segunda vez para que você tenha vida plena. Lembra de João 10, versículo 10? Eu vim para que tenham vida em abundância. Então não tem que ir a pé para casa. Eu tenho insistido em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então não tem que ir de bicicleta para casa. É importante você tomar posse de um Deus que faz milagres, de um Deus que andou sobre as águas, que multiplicou pão e peixe, que ressuscitou Lázaro, que fez grandes coisas. E você fica temeroso, caminhando com as tuas próprias pernas, debaixo da tua sabedoria, da tua inteligência. Fica debaixo do guarda-chuva do Senhor, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, fica na sombra dEle. Esse é o desejo de Deus, para que você fique submisso a Ele. E a Bíblia fala claramente, seja submisso a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero que você tenha plena convicção que da mesma forma que Deus existe e age, o diabo também existe e age, maldosamente, malignamente, querendo roubar, destruir, matar você. E se você não se alinhar com Jesus, o que não é difícil, as coisas mudam. Lembra do Salmo 23 que você aprendeu de criancinha? Ele é verdadeiro. Se Ele for teu pastor, nada vai te faltar, inclusive saúde. Agora, se daqui 30 anos, ou 50, ou 80, Deus tiver a prover a Ele te levar lá para o céu, ótimo, ótimo, ótimo. Lembra do apóstolo Paulo, que ele estava preparado para viver ou morrer, etc. Agora, por favor, não vá para o inferno. Lá é um lugar ruim, e talvez a decisão possa ser hoje. Então eu já quero
desafiar a você a alinhar os teus planos com Deus, andar pertinho com Ele. É fundamental que você entrega e descanse. Você não pode fazer nada. Jesus falou assim: qual de vocês pode acrescentar 45 centímetros no curso da sua vida? Nada. Ninguém. Nós estamos tristes esses dias. Há 2 dias atrás, lá em Nova Mutum, um cidadão recém-batizado, com uma bicicleta, pai de família, amigo da gente, foi atravessar uma avenida grande de bicicleta, não viu uma moto, a moto bateu nele e ele faleceu. Nova Mutum ficou em luto, a igreja ficou triste, porque era um jovem, pai de família. A morte e a vida estão muito próximas, basta você estar vivo. Ninguém pode acrescentar 45 centímetros. Então, vosso Pai Celestial sabe de tudo que necessitais. E no versículo 33 tem o versículo máximo, que talvez seja o nosso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Este é o projeto, este é o sonho, esta é a sabedoria, esta é a tônica que nesta noite de ceia do Senhor você deve reconhecer essa verdade, andar debaixo das promessas do Senhor e ser, logicamente, digno delas. Apocalipse 3,16 fala que aos mornos, os que estão em cima do muro, que não é quente nem frio, Jesus fala: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então eu não gostaria que você não fosse um morno, mas que você fosse realmente decisivo em relação aos teus compromissos com Deus. E mesmo neste capítulo, talvez versículo 18 por aí, 3:18 ou 21, Jesus fala ao vencedor: dar-te-ei a honra, o privilégio de sentar-te comigo no meu trono, como eu sento com meu Pai. Ah, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Leia a palavra, ore um pouco mais, medita nas coisas celestiais e a vida será plena. Lembra que a Bíblia nos diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É promessa do Senhor, não para todos, para aqueles que o buscam, que têm compromisso com Ele. E você tem entendimento, você está nos assistindo porque você é temente a Deus. Agora, a proporção disso é inversamente proporcional ao medo, à insegurança que você tem. Então você está proibido de ter medo. Você tem sobre você um decreto que você está proibido de ficar triste, amargurado, reclamando, murmurando. Em tudo dai graças. Eu te abençoo já em nome de Jesus. Quero chamar minha querida apóstola Márcia, que vai continuar falando a importância da ceia do Senhor, a importância deste momento precioso de partir o pão. E eu quero que você faça o mesmo aí com a tua família, que você celebre com alegria, lembrando que hoje também é um dia de gratidão, é um dia de refazer nossa aliança com Deus. Talvez você relembre de contratos que você já fez, e você fica preocupado: será que vai ser revalidado, vai ser cancelado esse contrato, seja de um imóvel, seja de um profissional? Mas uma aliança, ela não acaba, é um renovo de aliança. Apóstola Márcia. A paz do Senhor, amados, você que está aí ouvindo, que está recebendo a palavra de Deus nesse domingo, eu creio que você está sentindo a unção, o poder do Senhor, porque a palavra pregada é uma palavra que nunca volta vazia. E o apóstolo falou vários versículos, e eu creio que esses versículos entraram no seu coração, e você crê no Senhor Jesus,
então você sabe que a bênção do Senhor vem sobre a sua vida, porque você é especial para o Senhor. É uma pessoa muito amada, é uma pessoa que o Senhor escolheu, o Senhor quer que você siga os mandamentos, os caminhos. Então, glória a Deus por isso. Eu creio que você já recebeu uma parte, e agora nós vamos ler uma parte da Bíblia. Se você estiver com a tua Bíblia aí, nós vamos ler Colossenses, o capítulo 1, do versículo 13 em diante. Está escrito assim: é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, aleluia, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. E o Senhor me fez lembrar essa palavra, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje, um dia muito especial, que nós estamos em memória de Cristo, comemorando, lembrando aquilo que Ele fez na cruz, o sacrifício dele, aquele sacrifício grande que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar, tirar das trevas e passar para a sua maravilhosa luz. E isso é tão importante, isso é para nós algo tão especial, porque nós, os cristãos, sabemos em quem temos crido. Nós sabemos o sacrifício da cruz, sabemos aquilo que Deus tem reservado para nós, sabemos que por causa da cruz, da ressurreição, nós podemos também vencer a morte, ressuscitar um dia. Essa é a promessa nossa, a nossa esperança, que ressuscitaremos um dia com Cristo. Então é muito importante que nós tenhamos esta fé, essa esperança no coração. E hoje um dia especial para tomarmos a ceia, e eu me lembrei, lendo essa palavra, eu me lembrei do credo apostólico. Eu até escrevi, e eu gostaria que você aí na sua casa repetisse comigo. Porque nós temos uma crença, uma fé especial no Senhor. E essa fé, ela está registrada no credo apostólico, que a gente às vezes nem fala. Às vezes você nem decorou. Eu decorei ele, de vez em quando eu falo, esqueci um pedacinho, mas eu queria, vamos juntos ler esse credo apostólico que eu escrevi aqui no meu papelzinho, e eu quero ler, então, e quero que você repita aí comigo, junto comigo.
Vamos dar para o credo apostólico, vamos confessar nossa fé, aquilo que nós cremos. Então vamos lá, você aí na sua casa, fale junto comigo. Se você esquecer, eu tenho aqui o papelzinho, nós falamos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém, amém. Essa é a nossa crença, esse é o nosso credo, e é nisso que nós cremos, é nisso que nós temos que colocar diante das pessoas, quando eles falam assim, qual é a tua fé? A minha fé é essa, eu creio nisso. Eu digo isso porque é nisso que eu creio. Então, quando você confessa a tua fé, você é muito abençoado, porque a pessoa vê uma posição em Cristo que você tem. E essa posição é firme, é importante. E hoje nós vamos celebrar esta ceia, Santa Ceia. E eu quero aí que você também lembre do texto de Coríntios, né? Nós vamos consagrar os elementos. Vamos ler também o trecho de Coríntios, para você não esquecer, porque nós estamos online, né? E às vezes você vê isso na igreja, mas vamos lá para 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Ele morreu, padeceu, mas ressuscitou. Está vivo. E em memória dele, quando nós fazemos isso, é um mandamento do Senhor. E ele então pediu para a gente fazer. Então nós estamos fazendo em memória dele. Amém, queridos? Então nós vamos orar agora. Eu quero que você feche os seus olhos e onde você estiver, e você ore comigo. Nós vamos abençoar esses elementos e vamos agradecer ao Senhor por eles, e você aí na tua casa também vai agradecer. Então, Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por esses elementos da ceia. Senhor, em memória do Senhor Jesus é que fazemos isso, Senhor. Aqui está o pão que representa o cálice, que representa o teu corpo, Senhor, que representa o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, e nós abençoamos este pão aqui neste lugar e em todas as casas que estão apresentando diante do Senhor este pão, ali nessa casa. Que o Senhor Deus abençoe, que traga, Senhor, a tua graça, na casa onde tem este pão, que vai ser, Deus, comido e vai ser em memória do Senhor. Também apresentamos, Senhor, este cálice, que é representado pelo suco da uva,
o teu sangue, em memória do Senhor. Nós também consagramos, aonde estiver nessa casa agora, consagrado está em nome de Jesus, abençoado, que a virtude do Senhor chegue ali e que o Senhor esteja abençoando ricamente em nome de Jesus. Pai, olha para esses corações, Senhor, são corações, Deus, tementes ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos passou para o teu chamado grande de amor, o teu reino de luz, o teu reino de amor. O Senhor nos levou, Deus, a conhecer o que é viver uma vida contigo, Pai. Por isso nós te agradecemos. Aqueles que não te conhecem ainda, Deus, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito toque nos corações agora. Se há alguém ali, Senhor, em qualquer lugar, que ainda não entregou a vida ao Senhor, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor toque nessa vida e que essa pessoa faça essa oração de entrega agora. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que toque nesse coração que está aí, que nunca confessou o Senhor, diante às vezes dos seus familiares, diante às vezes, Senhor, só da televisão, só ali do celular, não sei, mas em nome de Jesus, visite essa pessoa agora e abra a boca dela e coloque no teu coração, no coração dela o teu amor, e que ela possa falar junto comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Obrigado pelo teu amor. Eu quero me entregar ao Senhor de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Você que entregou a vida ao Senhor, eu quero que você aprenda bastante da palavra. E que o Senhor te ensine, e que você leia a Bíblia, e que você ore, que você busque, vai ser uma bênção muito grande a tua vida. Eu tenho certeza. E se você está com alguém da tua família e você fez isso, você vai dar um abraço depois nessa pessoa aí, pode abraçar essa pessoa que falou, que declarou Jesus o Senhor da sua vida. Pode abraçar, você está aí na tua casa, às vezes é um primo, às vezes é um pai, às vezes é um filho, não sei quem é, mas Deus me mostra que tem pessoas que precisavam dessa oração. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo para que o teu crescimento seja uma bênção nas mãos do Senhor. E agora eu quero continuar nossa ceia. Quero chamar o apóstolo aqui. Em nome de Jesus, nós vamos abençoar. Pegue o teu pão aí e declare junto comigo: eu entrego a minha vida ao Senhor novamente. Eu lembro das promessas do Senhor. Eu estou obedecendo mandamentos do Senhor. Por isso eu vou comer este pão em memória do Senhor Jesus, que morreu na cruz no meu lugar para pagou um alto preço para resgatar a minha vida. E hoje eu posso viver na luz. Por isso eu vou comer este pão sabendo do grande sacrifício que Jesus fez por mim. Pegue um pedacinho, queridos. Agora. E você. E agora na tua casa, você pegue e come junto com a tua família. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que seja agradecido. Lembrando que a tua lista de gratidão é muito maior do que a tua lista de pedido. Tomai e comei. Amém. Glória a Deus. Semelhantemente, pegue o teu cálice. Agradeça ao Senhor agora. Muito obrigado, Senhor, por esse cálice. Nós vamos tomar, ser agradecidos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Um alto preço de sangue, o Senhor pagou por nós. Então nós somos comprados. Nós temos um dono. Jesus é o nosso Senhor. Consagrado está aí na tua casa, aqui, e agora você toma em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor.
Glória a Deus. Agora você pode começar a declarar o teu amor ao Senhor. Comece a falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Comece a dizer: Senhor, nós amamos o Senhor. O Senhor é especial, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos livrado de tantas coisas. Senhor, o Senhor tem feito milagres nas nossas vidas. Nós temos visto sobrenaturais nas vidas de muitas pessoas, muitos filhos teus. Nós te exaltamos, te louvamos, tu és o único Senhor, não há outro Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja a ti. O Senhor é acima de todas as coisas, não há outro Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Senhor, nós nos alegramos pela tua presença na nossa casa todos os dias, nos alegramos porque o teu Espírito habita em nós somos santuário, templo do teu Espírito Santo. Senhor, nós somos, Deus, formados pelo Senhor, não cai um cabelo, nem um fio, como disse o apóstolo, sem que o Senhor saiba. Pai, o Senhor nos dá a graça de cada dia levantarmos, abrirmos os nossos olhos e declararmos a vida do Senhor. Senhor, todos os dias tem o sol, todos os dias o Senhor nos manda o ar, o sol, vem a noite, Pai, as estrelas. Senhor, nós temos tudo, Senhor, que vem do Senhor. O tempo, Senhor, da florescência das plantas, nós vemos frutos, nós vemos, Senhor, abundância de alimentos que nós temos no nosso país. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco e nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos, Senhor, porque entramos no segundo semestre do ano. E nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor vai continuar nos abençoando, nos ajudando, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, Pai, nós queremos abençoar cada vida, declarar que são, Senhor, filhos benditos do Senhor, que estão abençoados. Declaramos que o Senhor reina sobre essas vidas. Abençoamos esta casa, Senhor, aonde está ali é um santuário do Senhor. Abençoamos esse lar, abençoamos os filhos, marido, esposa, abençoamos todos que habitam ali. Senhor, abençoamos, Deus, o trabalho. Deus, abençoamos a provisão que vem, o alimento, tudo. Nós te louvamos e pedimos, Deus, que o teu Espírito manifeste nessas vidas poderosamente, falando com eles, falando conosco, Deus, nos sonhos, em visões, nas orações, na palavra, de todas as formas. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Quero abençoá-los em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. E eu também te abençoo em nome de Jesus e já declaro que você vai ter uma semana gostosa, amém, protegida, abençoada, na dependência do Senhor. Amém. Obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, firmes na rocha. Jesus. Amém. Amém. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim, Eli lama sabachthani, Deus meu,
Soy